Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, local onde falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado eu tenho a Laura e a nossa convidada da semana, a Gil. E hoje comentaremos a 13ª semana do Big Brother Brasil 23, mais conhecida como a semana que o BBB acabou de vez, porque a gente não perdeu só uma favorita, não perdeu só duas favoritas, a gente perdeu duas favoritas e um simpatizante, ou seja, esse é um podcast do amargor, esse é um podcast da dor, esse é um podcast que a gente vai falar, que a gente vai criticar. E como a Gil gosta de criticar, né, Gil? A gente chamou aqui. Hoje vai ser o primeiro podcast que não vai ter um Godome no final. Ah, vai sim. A gente vai ver muito a Domi ainda. Eu, pelo menos, pretendo continuar acompanhando ela. É, Mas eu comentei com vocês em off. Eu acho que vai ser meio repetitivo esse podcast, porque todas as vezes que eu venho aqui, eu falo mal de alguma coisa ou de várias coisas. E hoje não tem nem nada pra falar bem, né? Então vai ser só falar mal mesmo. Essa semana foi, eu acho que a pior do ano, né? É, Laura, isso é interessante o que a Gil fala, porque, por exemplo, a Gil fala que vai pontuar erros que já pontuou da outras vezes. A gente vê que o programa não ligou nisso, né, de ver o que estava errando e melhorar, continuou insistindo nos mesmos erros. Tanto que a gente falava das críticas era realmente muitas críticas iguais que a gente fazia toda semana. E é uma coisa esquisita, né, porque são 23 temporadas e a tendência é melhorar o que tá errando, não você piorar os erros que tá tendo. Ai, mas eu acho que o Boninho tá num ponto que ele tá meio nem aí, assim, pro que acontece. Ele tá, viu lá, o dinheiro tá garantido. É isso, entendeu? Eu acho que ele tem metas de audiência, deve nem ser tão grandes assim. Olha lá o Globoplay, tá todo mundo assistindo e acabou. Ele continua, sabe? Eu acho que não existe esse interesse todo de. Não sei se ele tá cansado, assim, mas eu acho que não existe. E eu acho, assim, que outras edições recentemente que fizeram muito sucesso mostraram que não precisou dessa criatividade toda, assim, de mudar as coisas, né, durante o programa. Eles não precisaram ficar fazendo essas alterações de dinâmicas toda hora para tentar engatar. E aí acho que deixou mais preguiçoso ainda, né? Porque a gente sempre reclamava que eles não usavam muito o Big Fone para coisa interessante. Aí esse ano usaram bastante o Big Fone, mas era sempre para a mesma coisa. Tiraram elementos que eram essenciais, tipo a famosa prova da comida, né? No 18 criou vários momentos, já teve várias confusões com a prova da comida. Tirou, nunca voltou, sempre essa coisa sem graça. Várias coisas que as pessoas reclamam todo ano, e é sempre a mesma coisa. As mudanças são muito pequenas. O que mudou realmente nesses anos todos de Big Brother? Foi aumentar o paredão para 3 pessoas, né? Que agora a maioria é assim. É, foi a prova do bate-volta. Mas na essência, o que mudou no Big Brother? É isso. Fica sempre muito. Tá cansada o formato, né? Eu senti que essa edição, eu acho que a edição passada já veio nessa, nessa pegada de bastante dinâmica por semana, e essa edição veio com força total, né? Então toda semana tinha lá a colinha de que seria feito naquela semana. E eu acho que tentaram incrementar demais, talvez. Eu acho que quiseram apostar muito na jogabilidade, né, digamos assim, do programa. Então, poder coringa, veto, é contragolpe, é isso, é aquilo. Só que, às vezes, o básico funciona melhor no Big Brother, eu acho. Eu acho que essa edição, por exemplo, tinha um elenco bacana para você fazer o básico. Então, eu acho que se tivesse prova da comida, se tivesse jogos da discórdia mais dinâmicos desde o começo, que isso só foi, né, mais do começo para o final, foi tendo essa dinâmica. Eu acho que essa edição funcionaria melhor com o básico. Eu até faço uma comparação, porque nas últimas edições de Survivor, que eu assisti, né, faz tempo que eu não assisto, tenho que pegar para atualizar, mas nas últimas edições que eu assisti, eu via muitos fãs reclamando que tinha muito ídolo da imunidade, que tava ficando assim muito exagerado, sabe? Uhum. E aí tava perdendo um pouco a graça de tipo você tentar se virar nos 30 para se salvar, sabe? E eu acho que às vezes falta um pouco isso, né? Meio que não voltar às origens, mas ter aquela pegada mais
raiz mesmo, sabe? De bota eles lá, esquece os caras lá que eles vão se matar, sabe? Eu sinto que nessa edição funcionaria o básico e essas jogabilidades que tentaram incrementar não funcionaram. Eu achei o poder Coringa assim muito fraco. É uma coisa que pode sumir, apareceu já pode sumir, muito ruim mesmo. Eles tinham aquilo, né, daquela expectativa de guardar estaleca, juntar estaleca, não sei o que, estaleca, que é uma coisa que prejudica na alimentação, talvez, mas isso deu muito pouco conflito, assim, eu achei que, em comparação com a prova da comida rendia muito mais, por exemplo, né, essa escolha de VIP e Xepa a partir da liderança também é uma coisa que funciona muito pouco, gera muito pouco conflito, porque o líder deixa de escolher um aliado. O aliado não vai, sabe, surtar. Até pode ter um ou outro que fale alguma coisa, mas é muito raro. Então, assim, cai na mesmice, sabe? Tipo, toda semana as mesmas pessoas ali, nos mesmos grupos. Eu acho que isso é muito cansativo mesmo, né? Como você falou, eu achei essa edição muito cansativa. Na última vez que eu vim aqui, eu já não estava mais assistindo, tanto que eu fui mais filosófica do que comentando o programa mesmo. E eu acho que essa edição para mim cansou muito rápido. Assim, o começo eu gostei bastante, me diverti, estava acompanhando bem. Só que eu acho que as dinâmicas foram muito. Ainda tem isso, né? Além dessas dinâmicas da semana, tinha as dinâmicas maiores, né? Então, tipo, intercâmbio, repescagem, quarto branco, a, a, a dinâmica deles entrarem acorrentados, enfim. Várias coisas que nenhuma delas funcionou no programa. Então, é uma sucessão de erros mesmo, que a gente já vem comentando, né? E eu acho que a gente precisa, além de, eu já comentei também anteriormente, reformular muito essa próxima edição, que infelizmente, eu já falei, acaba o BBB, não aguento mais, mas claro que vai ter próximo, então eu acho que acabar com o camarote, voltar à prova da comida, acho que essa reformulação não é só para trazer novidade, é para voltar coisas que funcionavam antes também, né? Não, e esse BBB, quem acompanha desde sempre, assim, desde quando o BBB, não precisa dizer nem da primeira temporada, mas desde dos meios, né, antes do BBB virar esse fenômeno pós-pandemia, durante a pandemia também, é que essa temporada teve todo tipo de twist que o Big Brother consegue trazer, numa temporada só. Né, quando a Gil falou intercâmbio, repescagem, eu fiquei só pensando, minha Nossa Senhora, é mesmo, tudo que se imagina no reality show teve no Big Brother esse ano, e mesmo assim o programa não foi pra frente. Foi só pra trás, porque a gente não viu isso refletir em números de audiência, né? Assim, que também é uma coisa importante. Mas a gente viu que faltou, né? Faltou o quê? Faltou entrega da produção, faltou criatividade. Não é só dar ideia e pô, pôr em prática. O Big Brother parece que não tá sendo feito mais por fãs do programa. Se é que um dia foi, mas eu acho que o povo que faz o Big Brother antes era apaixonado mais ainda pelo Sabe reality. o que E eu agora acho é pelo dinheiro, engraçado? né? É que o Thiago Leifert falou na época do. Chato, né? Ter que citar o Thiago Leifert, mas tudo bem. Na época do Gil, ele falou que eles tinham que toda edição ter gente como o Gil, né? Que era, tipo, apaixonada pelo Big Brother e tal. E cadê essas pessoas? A Sabe? Domi foi muito assim, né? A Domi, É, ela implorou para entrar. Aquele é vídeo dela pedindo verdade. para entrar é muito legal. E ela, a todo momento, mostrava o quanto ela queria estar ali, o quanto ela fazia de tudo para permanecer ali. Ela realmente Uhum. estava empenhada em viver tudo aquilo. Agora vamos começar trazendo uma polêmica, porque assim, o episódio promete, né? A gente vai falar de 3 eliminações que a gente não queria que acontecessem. Principalmente eu tenho uma eliminação, assim, pelas minhas ordens de eliminações, uma eliminação eu não queria que acontecesse, porque mudou de vez os rumos do jogo. A outra eliminação foi a que me deixou mais triste a temporada. E a outra eliminação é que eu tava conformado e mesmo assim doeu ver. Então, é quase uma coisa, tipo, um mix de sentimentos negativos que aconteceu comigo. Mas antes, temos que falar de uma coisa. Anteriormente nesse podcast, em alguns dos primeiros episódios, eu levantei a hipótese, eu acho que não sei se foi o Tonho que estava apresentando ou eu já estava apresentando, dizendo assim, gente, estão comparando o BBB 23 com o BBB 19. Eu lembro que na época a gente falou, não é também isso, pode ter uma coisinha ali que lembre, mas não vai ser isso, então o tempo
mostrou quem tava errado. Porque não é. Assim, de certa forma mostrou quem tá certo, porque não é o BBB 19, gente. Pra mim é uma versão piorada do 19, que ainda é pior. Assim, é um BBB 19 versão. Ai, não sei se é Minha Nossa Senhora, o piorado. que é que tá acontecendo aqui? Né, mas. Eu quero trazer logo essa polêmica. E aí, Gil? Agora que o programa tá praticamente acabado. O programa já acabou. A gente sabe que a Amanda vai vencer, ao menos que aconteça um. Sei lá. Ela aperta o botão verde, se o botão verde ainda se acender. Mas dá pra dizer mesmo que o BBB 23 se igualou ao 19, principalmente nesse quesito polêmicas que tá acontecendo? Em polêmicas, eu acho que superou, né? Porque no 19 a gente não teve assédio, que eu me lembre. É, Ah, não, a gente teve um. Não, não foi assédio, né? Acho que o primeiro participante foi expulso, se não me engano. Eu não sei o que aconteceu com aquele cara, gente, vocês lembram? Ele foi eliminado, ele Ah, não ele foi foi eliminado? eliminado. É que tinha uma polêmica dele de fora, né? Tinha, Não, mas eu não acho era que ele foi alguma coisa eliminado, não assim? foi? É, ele Ele- foi eliminado. Eu não lembro direito o que Eu aconteceu, mas acho que ele foi teve. eliminado porque teve uma votação pra ficar. Se lembra que também foi o menos votado sairia? Que a gente viu que a Elana foi super bem votada. Eu acho que ele foi um dos últimos. Eu não sei. Gente, fãs Ó, do Big Brother, corrijam a gente aí nas ninguém lembra, menções. tá? Gente, ninguém lembra, enfim. É, mas assim, eu acho que esse superou, na minha opinião, as polêmicas. Porém, eu não acho que esse seja pior, porque eu acho que a gente teve mais participantes carismáticos nessa, mais participantes que faziam a gente querer ligar o pay-per-view até certo ponto do jogo, que faziam a gente querer assistir, que te deixavam, sabe, assim, que te motivavam. Ai, meu Deus, o que que vai acontecer agora? O 19 foi nulo nesse sentido, né? Não teve nada assim. Se você ligasse o pay-per-view era só pra ver eles conversando mesmo. Então, assim, eu gostava bastante da Gaiola, mas eu sabia que era só pela personalidade deles, por gostar de acompanhar as conversas, porque não existia jogo ali, muito pelo contrário, eles abominavam, né? Falar sobre jogo. Então, nesse aspecto, eu acho que essa edição venceu nesse quesito, né? Porque teve bastante jogo, teve bastante estratégia. Então, nesse ponto, achei mais interessante de acompanhar. Mas, assim, em relação a, principalmente essa reta final, eu acho que tá igual mesmo, né? Porque além de ter esfriado muito, acho que depois das expulsões, o negócio esfriou muito. A repescagem estragou o programa de vez, claramente, né? Como todo mundo imaginava que aconteceria. Acho que não estava ninguém feliz com essa repescagem. Até eu, que gosto do Dr. Fred, não queria que isso tivesse acontecido de jeito nenhum, mas enfim. É, E aí temos uma reta final muito, muito fria, não é nem morna, muito fria, super desanimadora. Mesmo quem a gente gosta, tendo ficado até essa semana passada, eu pelo menos falando por mim, eu já não tinha mais vontade de acompanhar, porque eu acho que chegou num ponto que assim, eu ouvia os vídeos e eu comecei a pegar um ranço tão grande, um asco mesmo, da forma que as, as meninas do deserto falavam sobre os outros participantes, que eu já sabe, aquilo estava me fazendo mal. Então, eu já nem assistia mais vídeo no Twitter. Então, eu acho que, de formas diferentes, eu já tuitei até sobre isso essa semana. Eu sinto que a gente pode fazer alguns comparativos sobre as participantes, né? Porque, assim, a Paula, no BBB 19, ela era cínica, perversa, ela tinha comentários de, de, de te chocar mesmo, e a forma, né, com que ela falava com o maior sangue frio, com um sorrisinho, enfim, isso tudo te choca, né? Então, acho que a primeira reação das pessoas é falar, nossa, ela é racista, né? Ela é claramente racista, até que eu vi um tweet desse essa semana, ela é claramente racista. E nessa edição a gente tem uma coisa muito mais profunda. Então, se você talvez não tenha muito conhecimento, se você não tenha muito interesse em entender sobre o racismo, provavelmente você vai passar despercebido mesmo por muita coisa que é falada por elas, porque muitas coisas a gente demora já mesmo a perceber. Agora, se você já não tem afinidade com esse tema, se você já não está disposto, né, a aprender, a refletir sobre isso, aí você realmente vai achar que quem está falando que existe racismo ali é louco, né? Então, eu acho que apesar de a Paula
ter um preconceito que choca, porque é aquele que te deixa horrorizado, né? Ai, meu Deus, olha o que ela tá falando. Nessa edição, a gente tem de formas diferentes. Então, eu já também falei sobre isso, que existe é até legal a gente pesquisar, né, para conhecer sobre isso, que nos Estados Unidos se fala White Woman Tears, que é o modus operandi de mulheres brancas que criam situações para culpabilizar principalmente homens negros e saírem como vítimas, né? Então, assim, isso foi uma das coisas gritantes dessa edição. Acho que se eu lembrar do BBB 23, vou lembrar de coisas boas, mas principalmente vou lembrar de um comportamento, assim, muito perigoso que a gente tem visto ali e que, como eu falei, se você não tem interesse em se aprofundar nesse tema, você vai passar despercebido, porque simplesmente parece que sim, as meninas estão vendo machismo ali e tal, mas não é tão simples assim. Existe sim um comportamento ali que não é em uma só, que a gente tem que ficar muito atento, porque isso é muito perigoso. Então a gente não pode achar que o racismo é só aquele que é claramente racista, né? O que é claramente racista? Pode ser muitas coisas, né? Não é só aquele que te choca. E eu também falei que o que é claramente... Por exemplo, pode acontecer uma situação que para uma pessoa negra, aquilo é claramente racismo. Mas para quem é branco, às vezes a gente vai demorar a se ligar, né? Então, a partir das vivências das pessoas, o que é claramente racismo para uma pessoa pode demorar a cair a ficha em outra. Então, eu acho muito complicado a gente falar, porque não dava nem para defender a Paula, mas também não dá para defender essas, né? Então, eu acho que assim, vale muita reflexão, né? Porque a gente precisa, já se é para tirar alguma coisa, né, dessa edição, a gente precisa usar disso assim para aprofundar outros debates, né? Então, é isso. Eu acho que em relação a jogo, essa edição foi, sim, superior ao BBB 19, mas em relação ao tema central, que para mim é o racismo, tá igual, realmente. Por mais que certos fandoms digam que racismo não existiu nessa temporada, né, Gil? Que ficam dizendo, não, essa temporada foi movida pelo machismo. Eu digo, gente, vira a página. Machismo foi do 22. Tinha muito também, viu? Então, dá Sim. pra as pessoas verem todas as polêmicas. E não precisa existir só uma polêmica. Existiu machismo no BBB 23? Existiu, gente. Tem provas de machismo existindo, mas não anulem uma pauta dizendo que outra que existiu. Dá pra dizer que várias pautas foram debatidas e levantadas nessa temporada, sem precisar dizer que outra simplesmente não aconteceu, só porque suas favoritas seriam prejudicadas se você falasse, né? Tem muita gente que faz isso, então dá pra mesclar um pouco de cada. Laura, e aí, o que você acha de 23 contra 19? Primeiro eu quero só fazer um adendo aqui sobre o Wanderson. Pesquisei, tá? Aqui tem pesquisa. Ah, Diz ele, aqui né? diz assim, que foi sim. Ele foi expulso porque ele foi chamado para depor por causa de um caso de estupro que tinha acontecido Ah, isso, por causa da foi isso denúncia. mesmo. Aí ele foi chamado para depor, aí ele foi eliminado e não foi substituído e tal. Então é isso, fiquem sabendo. Sobre a questão, eu concordo com a Gil. Eu acho que assim, o BBB 19 foi em polêmica, né? Tá pior, tem mais coisas, mas em jogo, em tipo de personagem, eu acho que tá mais interessante para assistir, né? No geral, assim. O 19 foi bem mais parado do que esse. Esse já foi complicado, assim, de parado. Eu acho que o que a Ju falou sobre a questão de mulheres brancas usarem as lágrimas é uma coisa que eu já li sobre, já assisti vídeos, e eu diria para todo mundo pesquisar, porque é muito interessante para a gente pensar nos comportamentos das pessoas. Tem exemplos muito claros, assim, como aquela mulher que ela estava lá nos Estados Unidos, em Nova York, ela estava no parque com um cachorro e ela teve alguma confusão com um cara negro e ela ficou ameaçando ligar para a polícia, falando que ele tinha feito, acho que tinha brigado com ela, alguma coisa Eu assim, já que vi ele esse vídeo também. então, assim, tem muitos casos desse tipo, e são coisas que as pessoas às vezes fazem, e elas. É aquela coisa. Lembra da Lumena falando do privilégio de ser fofa?
Isso me lembra Sim, muito isso também. Esse ano me lembrou muita coisa a Milena falando isso, né? Que é sobre muito quem fala e quem está nessas posições de vítima, etc. A gente falou muito sobre a Sarah e a Amanda, né? Por que que uma cria essa identificação e a outra não? Por que que é tão fácil você se identificar em uma mulher branca e não na Sarah, né? Essa barreira que se cria, assim, porque a Sarah fala muito bem e tal, e é sempre umas desculpas assim, quando na verdade tudo vem de uma questão, além do chip, né? Mas de uma questão de ser uma mulher branca, que é sim de um padrão, né, da sociedade, mas um padrão que as pessoas consideram mais atingível, né? Que eu acho que essa é a grande questão ali com a Amanda, eles consideram uma coisa que posso ser também, porque eles vivem falando que ela é feia, desarrumada, né? Gente como a gente, mulheres reais, e eu acho que, assim, nessa comparação fica pior. Eu acho que as pessoas. É muito fácil você falar que uma pessoa está sendo racista quando é uma coisa aberta, óbvia, tipo a Paula fazia, né? É, todo mundo viu as caras que ela fazia, ela falava de uma forma sádica e tal. Mas quando a gente tem nuances e que está sendo visto, as pessoas ficam questionando muito, tipo, é coisa da sua cabeça, tal. Mesmo as pessoas lá dentro falando sobre isso e tal. Eu lembro das pessoas falando assim, quando eu tava, que vocês estão vendo coisa onde não tem, né? Falaram muito, estão querendo estragar o Big Brother lá no começo, e o tempo foi provando que não era coisa da cabeça, que as pessoas vão se deixando levar, vão deixando acontecer, né? A própria Aline, que ficou ali, e as pessoas falam assim, tem uma mulher negra lá, por que que a militância não tá falando? Não é, por que que você, que ela é do seu grupo, não tá votando também, né, pra ela? A própria Aline verbalizou isso, que ela estava vendo, só que ela não fez nada sobre. E as pessoas acabaram sendo punidas por fazer coisas sobre, sabe? Por se posicionar, por falar, por abrir a caixa, né, assim, do que estava acontecendo. A Domi, diversas vezes, depois que a Sarah foi eliminada, e o Facinho sem entender, a Domi falando para ele, tipo, ela falando sem falar, né? Ela falava assim, existem privilégios, é, dá para entender o que está acontecendo, sabe? O Dr. Fred, quando saiu nessa segunda vez, falou um negócio que o Facinho, às vezes, não é porque tem local de fala que tem essa vivência de falar sobre esse tipo de coisa, né? E eu acho que isso é muito verdade, que a mesma coisa da Aline ali não é a vivência, é que você pode poder falar sobre, mas não tem esse conhecimento, às vezes, de coisas além disso, né? Foi o que ele falou, que eu acho que é uma visão interessante, assim. E então, não estou falando que a Aline fez certo ou errado, mas na minha visão, principalmente a questão dela com a Sarah foi decepcionante. Então, também tem isso de volta. Aí esse Big Brother pra mim foi uma decepção, esse 23, porque assim, quando a gente fala que o 19 também não teve, as pessoas foram mais passivas no sentido de jogabilidade, né? A gente não via a Gaiola reagindo, combinando voto. Muitas vezes a gente viu o Rodrigo dizendo, eu não quero combinar de voto, não quero falar nisso. A Roberta votando errado, né? Então teve um monte de coisa que a gente pensava, meu Deus, quando é que esse povo vai reagir, né? E dar uns votinhos aí junto, e não teve. E esse ter as pessoas dispostas a jogar, de realmente combinar voto, de dizer vamos votar em tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e essas pessoas mesmo assim serem eliminadas, foi o que me deixou a sensação de ser pior, sabe? Porque o povo cobra pessoas que jogam, cobram pessoas que entregam, então eu digo, por que não estão mantendo essas pessoas, né? Porque estão dizendo, vamos eliminar as plantas. Sim, a favorita é uma planta. E tá sendo favorita. Se vocês forem dizer eliminar a planta, eliminar o Marvel e Gabriel, sim, leva a Amanda no meio junto, sabe? Então isso foi me deixando mais revoltado com essa temporada, por causa disso. Nem só porque sobre meus... quando a gente recebe algumas menções, até no Twitter, pessoal, da gente dizendo, tá falando isso porque sua favorita não vai ganhar. Eu digo, gente, me respeita que Thelma e Juliette venceram. Então tá, eu voltei ao normal, mas o meu modus operandi da Laura, pelo menos, é da gente torcer pra quem nunca vai ganhar. Então a gente tá acostumado, né, Laura, a sofrer É verdade. de pessoas que a gente gosta nunca ganharem e talvez não chegarem nem na final. Então a gente já tá acostumado. É só o modo como acontecem as eliminações e os rumos da temporada. Se fosse o povo com algum critério, alguma coisa, mas não é. É simplesmente de fazer, gente. Porque, mas se for falar de jogabilidade,
Amanda ganhou 3 anos de Downy. Sim, grandes coisas. Vai lavar bem a roupa por 3 anos. Muito bem pra ela. Mas em jogo, o que mais vai acontecer? O que mais ela fez? Então eu fico com revolta dessa jogabilidade que pediram, entregaram e mesmo assim eliminaram, né? E tem uma questão levantada que a gente pode trazer pessoas que possam falar melhor, né, sobre isso num episódio do podcast. Mas, né, a temporada que teve mais pretos pode ter a maior sequência de eliminações dele da história, né? Porque a Alface vai sair pra Larissa, daqui a pouco a gente vai chegar nesse paredão, e tem chances da Aline ser a barrada da final. Então, né, vai chegar 3 brancas na final. E aí, o que dá pra levantar essa pauta e trazer pessoas que estejam mais por dentro do assunto e que tenham um local de fala pra falar sobre isso. Mas fica esses questionamentos, mas eu acho que o 23 flertou muito com o 19. Muito mesmo. Tanto que superou em algumas partes. Então, fica aí a questão. E eu culpo muito dos rumos do 23 para a edição. Não adianta Boninho fazer os stories compartilhando um comentário que alguém fez, dizendo que essa final não gostei da final que está se formando. Porque a edição foi a principal culpada disso chegar até aqui. Daqui a pouco a gente vai falar dos paredões e a gente viu que tinham porcentagens que, se a edição mostrasse o mínimo, os resultados seriam diferentes. Mas não ligou. É muito fácil depois a produção e a edição tirar o corpo fora, quando tiveram a oportunidade de mudar o jogo e não mudaram. E não dizendo mudar o jogo para favorecer outras pessoas, mudar o jogo de equilibrar o jogo. Porque seria muito interessante em uma temporada que, por mais, por exemplo, que nem essa, em alguns momentos, a porcentagem estava pau a pau. Mas depois o público abandonou. Né? Depois a gente vai ver que as porcentagens aumentaram, as votações diminuíram. Mas eu queria ver uma questão equilibrada, com as pessoas sendo gostadas do jeito, sendo odiadas do jeito, porque, como nossa querida Domi frisou bastante no bate-papo BBB, ninguém vai ser perfeito 100% em uma jornada no Big Brother. Isso não existe, uma pessoa perfeita 100%. Até porque eu ainda não fui no Big Brother. E quando eu for, gente, não vai ser assim, vai ser perfeito do começo ao fim. Mas enquanto eu não for, tá aí. Mas assim, não tem como ser perfeito. Quando você for ao Big Brother, vai ser a única vez que eu não vou poder trocar de torcida. Vai torcer antes da foto ser divulgada. Vai Exato. chegar antes, né? Mas é um Big Brother muito complicado e que a gente vai ter muito o que falar dele ainda, gente. Por quê? Porque esse não é o último episódio do podcast, né? Infelizmente, a insalubridade aqui tá gritando, mas a gente vai ter que gravar um episódio sobre a final. Mas tá vindo aí. Agora, vamos falar das eliminações, que foram 3 eliminações. Semana passada tinha um paredão rolando, e nós já apostávamos que o Black seria eliminado por todas as questões do Big Brother, pelos históricos da torcida. Mas, para nossa surpresa, foi uma votação expressiva. Se não me engano, eu acho que é a 3ª maior votação da temporada até agora. E uma porcentagem extremamente... que se o programa fosse de 1 hora com duração normal de votação, talvez o Black não tivesse sido eliminado. O Black recebeu 48,79% dos votos, a Aline recebeu 45,74% e a Sarah Aline recebeu 1,33% num paredão de 181 milhões de votos. E aí, Gil, o que você achou dessa eliminação do César Black, que ontem, quem tá gravando na quarta, estava com o presidente Lula? Tem gente que vence até quando perde, né? Como diria o Dr. Fred, né? Nem sempre quem ganha vence. Acho que isso resume bem essa edição. Mas eu já esperava, né? Desde que eu comecei a parar de ver, assim, desde da repescagem, eu fui vendo a movimentação e o que as pessoas falavam sobre a edição, e eu já entendi qual seria o rumo da reta final, assim. Eu acho que desde a eliminação do Gabriel, na verdade, que ficou muito claro que estava vindo por aí. Mas eu, assim, acho que o contexto da eliminação do César foi mais revoltante por tudo que aconteceu naquele momento, né? Então ele foi extremamente atacado. Aí, enfim, aí eu teria que voltar na questão que eu já falei, né, sobre mulheres que criam situações, e aí eu e a Laura estamos no nosso local de fala, que a gente é branca, a gente pode falar. Eu acho que nós, mulheres brancas, temos sim que estudar muito sobre isso, ter muito conhecimento sobre isso, porque vendo as cenas, eu fiquei horrorizada. Então, assim, Larissa, num dia, apontando faca, xingando, não sei o quê. Ok, no outro dia, as mulheres indo pra cima e gritando e não sei o quê com ele, machista, não sei que escroto, não sei o quê. Inclusive com a cereja do bolo da Aline, né, dando ali uma distorção na fala dele e querendo dizer que ele faria alguma coisa se a Bruna não respeitasse ele, né? Uhum. Então, gente, assim, me deu uma raiva ver aquele vídeo, porque como eu falei, eu já não tava mais vendo nem vídeo delas, porque não tava me fazendo bem.
E esse vídeo me fez muito mal, eu fiquei muito, muito, muito nervosa. Eu acho que quando a gente presencia um vídeo desse que a Laura, por exemplo, falou, né, da mulher que começou a ameaçar o cara lá nos Estados Unidos, e se ele não estivesse gravando, né, filmando a situação, ele provavelmente teria saído como errado e ela como vítima, né, porque é o que normalmente acontece. Então, como a gente sabe a estrutura, né, racista da nossa sociedade, a gente, enquanto mulher branca, tem muita facilidade de se aproveitar disso, né? Então, assim, por que que essa questão... A Bruna, eu acho que eu já falei umas 4 vezes aqui, todas as vezes que eu vim aqui, eu falei que esse comportamento da Bruna é, sim, muito racional. Ela sabe, sim, o que ela tá fazendo. Ela não é inocente. Todas as vezes que ela brigou com o Ricardo e com o César, por exemplo, mais recentemente, ela se faz de vítima depois, ela se coloca numa posição de que ela está sofrendo machismo, de que os homens são tudo de ruim. Então, assim, isso para mim é muito estratégico e não é só porque ela tá no Big Brother, eu tenho certeza que ela é assim na vida dela. A Amanda também tem muito disso, assim. Só que a Amanda, como ela é muito sonsa, ela é muito sonsa. Ela é Então, muito assim, sonsa. Ai, obrigada. como ela é muito sonsa, você sabe aquela pessoa tão desinteressante que você. Depois eu posso falar mais sobre isso também, do que eu acho dela, né? O pouco que eu acho dela. Mas como ela é tão sonsa e tão desinteressante, você não se importa muito, tipo, ela tá fazendo, ela tá sendo escrota ali também, da forma dela, mas passa batido, né? Porque é aquela pessoa. E aí a gente entra no que eu falei, que eu acho que é o mais perigoso, né? Quando a pessoa tem essa voz mais calma, quando ela enfatiza muito que ela não levanta a voz para ninguém, que ela não briga com ninguém, que ela é muito de conversar e não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que essas são as mais perigosas, porque ela pode facilmente transformar uma situação ali a favor dela, e que foi naquele momento, por exemplo, que A o Bruna fez muito Ricardo isso. o Ricardo entrou gritando com o César, né, naquele dia, na casa, e ela se ofendeu. E aí virou uma situação de, não, peraí, isso não é sobre você, isso não é sobre você. Então, ela tem, quanto mais doce mesmo a pessoa for, mais ela tem esse poder de transformar tudo que acontece com ela numa vitimização. E e eu acho que por conta de tudo isso que aconteceu, a eliminação do César foi mais revoltante, assim. Mas não me surpreende. E, assim, o jogo já estava bem desenhado mesmo. Mas eu acho que, como a gente vê isso na vida real, e o Big Brother é uma ramificação, né, do que a gente vê na vida real. E aquilo tudo que foi mostrado ali, desse comportamento delas, eu imagino elas fazendo essas mesmas coisas fora. Então, eu acho, sim, que elas são mulheres muito perigosas. A eliminação do Black, pra mim, eu vejo como a eliminação que deu o ponto final na temporada, né? Tanto porque a gente vê pela porcentagem, quantos milhões de votos teve e tal, porque a gente via que o Black era bem quisto no sofá. A gente chegava no Facebook, no Instagram, né, via um fandom elogiando ele, e no sentido que ele era uma pessoa do fundo do mar, aparentemente era a única pessoa do fundo do mar, aparentemente não, com certeza, era a única pessoa do fundo do mar que mobilizou as pessoas a querer salvar de fato, tipo, vamos dar nosso sangue pra salvar César Black, porque a votação com 3% de diferença é uma votação que realmente o povo votou pra tentar salvar ele. Mas o Rich, você percebe que nenhum do fundo do mar foi eliminado com rejeição. Eu sinto que, já falei também isso aqui antes, eu sinto que a vontade do público não está sendo feita. Não está. Porque assim, o que eu sinto nessa edição é que as pessoas até ou assistem ou comentam, mas não estão envolvidas ativamente, tipo, elas não votam, entendeu? Então as decisões estão sendo tomadas por elas, e aí elas ficam inconformadas, né? Porque como assim a pessoa tá saindo? Mas é por isso, né? Porque não tem esse envolvimento de votação mesmo. É por isso que quando o Boninho e qualquer outra pessoa falar, não adianta fazer textão e não votar. Mas o voto, assim, eu acho que ele é uma consequência tanto da edição, como você bem pontuou. Eu acho que a edição dita é a maior influenciadora, na verdade, da opinião do público. E
o engajamento, assim mesmo. Então, as pessoas não estavam engajadas nessa edição. Então, elas ouviam falar, assistiam uma vez ou outra, gostavam, comentavam no Facebook, que muitas vezes eu cheguei a tirar print lá. Então, assim, de todas as vezes que eu fui no Facebook, no perfil oficial do BBB, você vê que a vontade das pessoas não está sendo feita, né? Não, e até falei no grupo com a Laura e com o Tonho que essa temporada vai ser a que vai ter o maior gap na cabeça do povo de ver quem ganhou com quem o povo queria que vencesse. Por quê? Como eu caí naquela discussão, como eu falei, do Black teve 181 milhões de votos no paredão, mas ele não saiu com 88% dos votos. Se a torcida da Amanda fosse realmente forte, assim, que eu acho que é forte, mas não forte pros padrões 20, 21 e 22, mas é uma torcida que, se tivesse empenhado, não teria deixado a Aline tomar 45% dos votos, né? A Amanda não estava no paredão. Quer dizer, a Amanda estava no paredão, mas não foi uma coisa que se empenharam em ajudar, né? A Aline estava muito assim, tipo, vamos ajudar, mas não vamos votar como se fosse a final, ela estivesse dependendo disso. E eu acho que teve muita gente que costuma não votar, que resolveu dar mais votinhos. Quem gosta de comentar que tem pessoas que dão 10 votos e acham que estão arrasando aí, dei 10 votos. Agora meu favorito, né, vai ficar. Não, acho que as pessoas que realmente tentaram se empenhar, tipo, dar 100 votos, 200 votos, 300 votos, e quando viram esse resultado, disseram, não adianta mais votar. Tanto que daqui a pouco a gente vai chegar na eliminação da Sarah, que mostra que a votação caiu 100 milhões de votos a menos, teve. Então, é uma votação, um paredão que eu acho que o povo abandonou de vez. Eu acho que era um paredão decisivo. Porque se a Aline sai, eles ficam com maioria de novo, fundo do mar, dá outra dinâmica, dá outros olhos, mas aí não tinha mais o que fazer, né? A edição não trabalhou para isso. E o Black foi eliminado. E, infelizmente, levou com ele qualquer chance de animação que o público tinha, porque realmente no Facebook e no Instagram, gente, era muita gente revoltada. A Bruna é revoltada, mas não vota assim, gente, mas o Big Brother tem gente que não é acostumada a dar 50 mil votos, 100 mil votos numa pessoa no paredão. A gente tem que ver que tem diferentes públicos que votam até. E tem a gente que grava podcast a 2 votos, 3 votos, quando dá. Mas não tinha como mobilizar mais gente. Eu acho que as pessoas não entendem que a maioria das pessoas, elas votam muito pouco, gente. As pessoas acham que votar 50 vezes é muito. Elas chegam na hora da edição, tá passando, e ela, vou dar uns votinhos, vai lá e votam só, tipo, 3 vezes, sabe? Não é uma coisa, minha mãe votou pouquíssimas vezes. Sim. É uma coisa assim, quem fica votando sem parar é essas pessoas que estão aí. Eu acho também, eu acho que ali, quando o Black saiu, eu acho que acabou, porque as pessoas já estava difícil as pessoas criarem essa animação, né? E aí acabou de vez, assim, sabe? Acho que ali morreu qualquer vontade das pessoas continuarem, tipo, desistiu, porque eu acho que o Black era realmente uma pessoa muito querida, assim, lá dentro. Só rapidinho, eu quero só fazer mais um comentário sobre, voltando ao que a gente tinha falado, sobre o privilégio de ser fofa da Lumena, que eu também acho que elas sabem, e a Bruna especialmente usou muito disso no programa inteiro. A briga dela e ela usou o meu momento de vulnerabilidade, lembra, no jogo da Discord, no mesmo dia? Aquilo, para mim, foi assim, o maior exemplo de uma pessoa que sabe como é e manipula as situações para poder continuar. A Bruna tem muito uma cara de que nunca ouviu um não na vida dela, né? Assim, acho que é muito óbvio isso, que ela sempre foi uma pessoa que tem o que quer, e aí quando ela começa, o meu momento de vulnerabilidade, sempre aquela pessoa que, she's so crazy, sou muito intensa, assim, um tipo de gente que é complicadíssimo de lidar. Agora vamos passar para Sarah, porque a Sarah foi mais uma eliminada nessa semana turbo. Ela recebeu 58,2% dos votos, a Bruna recebeu 45,74% e a Aline 0,71. O Big Brother tem suas magias, né? Num paredão você quase sai, no outro você passa longe de sair. E foram mais de 84 milhões de votos, ou seja, a queda que já deu, o baque que já deu, tanto que a diferença da Bruna para a Sarah já foi grande, a gente pode dizer que é uma diferença considerável, né? E dadas as porcentagens que o fundo do mar estava recebendo, 58% foi uma porcentagem alta. Não é rejeição, como a Gil falou, que a gente vê que não tem rejeição, inclusive uma das poucas pessoas que saiu com rejeição, que é a Larissa, cisma que não foi rejeição. Né, no mundinho dela, tomar 67% num paredão quádruplo não é rejeição, mas tudo bem. Mas aí ela foi eliminada e eu quero começar falando, gente, como eu falei, a eliminação dela pra mim foi mais triste, porque o que deixou mais triste ainda foi o discurso que o Tadeu fez. Tadeu, por favor, faça discursos bons. Aprenda de novo a fazer discursos bons, sei lá, estude, porque foi mais um discurso que o Tadeu tá dando muitos créditos
pro outro grupo do que pra pessoa que tá sendo eliminada. O da Domi foi um balde de água gelada ali, aquele discurso foi horrível. Mas o da Sarah faltou mais um maior cuidado, dizer que ele não me pergunte o motivo, que eu não vou saber dizer, o motivo dela tá saindo. Assim, ele não pergunta o motivo porque ele não quer dizer qual foi o motivo, né, gente? Quem sabe qual foi o motivo também da Sarah tá saindo. Eu achei muito triste a eliminação dela. A Sarah tem um histórico de provas que o povo que adora, né? Dizer, ai, fulano ganha demais provas. Gente, a Sarah ganhou muitas provas. E quando ela não ganhava prova, ela tava na final dessa prova. Né? Porque quando o Ricardo foi líder, ela tava lá na final, de Anjo também tava na final. Então, tudo que o povo pede pra alguém fazer no sentido de ganhar provas, ela fez. A Sarah se posicionava bem. Ela tinha bons pensamentos, ela tinha boas posições e ela falava de um jeito da inveja, que era um jeito bem que você entendia tudo o que ela estava falando, que era, não é um jeito que algumas pessoas às vezes gostam de usar palavras difíceis, né, que não chegam em todo mundo. Ela não fazia isso. E ela foi mais vítima da edição do que qualquer outra pessoa, por mais que tenha um dado aí que mostre que ela apareceu também bastante protagonizando episódios, mas eu acho que foi mais pela reta final, mas a Sarah tinha muito a oferecer desde o começo e a edição foi deixando ela de lado, para favorecer outras pessoas que não estavam entregando nada e continuam até agora sem entregar. Mas eu acho que a eliminação da Sarah foi consequência do balde de água fria que a eliminação do Black já causou e a gente não tinha muito o que fazer. Quando a Sarah a Domi venceu o líder, né, nos proporcionou aquela alegria final. E quando a Sarah ganhou o Anjo, para qualquer pessoa com no mínimo de que não seja muito emocional, sabia que ali era o fim da linha para Sarah, que não tinha mais quase uma configuração que a ajudasse, porque não importasse mais quem caísse no paredão, não era nem questão de a torcida rival ser maior, era porque a nossa torcida, no caso das pessoas que queriam a Sarah ficando, não estavam mais animadas em dar tantos votos assim para manter, porque estava vendo que eram batalhas que não se ganhavam. Então fica muito difícil. E você, Laura, também, que é outra fã da Sarah. Ai, cara, sobre a Sarah, eu queria repetir as palavras da Ana Maria Braga no dia seguinte do coisa. Ana Maria Braga sempre fala muita merda, mas nesse dia ela foi luz. Ela falou que ela não queria que ela estivesse ali, que ela tinha certeza que ela tem um futuro lindo e tal. Achei assim, Ana Maria Braga muito fã da Sarah. Achei fofo. Achei que eu diria as mesmas coisas, assim. Que ela não. A Sarah é uma pessoa que eu gostava bastante, assim, como ela é uma pessoa muito consciente. Eu não queria falar sensata, porque eu odeio essa palavra depois de fadas sensatas. Ela é uma pessoa muito consciente, assim, ela tinha bons momentos de jogo, ela teve bons posicionamentos, ela teve bons discursos, principalmente, boas participações. Eu lembro aquele discurso que ela teve depois de um dos jogos da Discord, não pergunte qual, numa segunda-feira, sobre ela ter ido pro paredão e tal. Ela votou no sapato, quando ninguém estava com coragem de votar no sapato, 2 vezes seguidas, ainda por cima. Não queria que tivesse votado naquele momento, mas eu achei que foi corajoso da parte dela, né? Teve que aguentar aquele homem enchendo o saco depois, coitado. Mas eu acho que ela, assim, uma pessoa muito querida e gostei muito dela e que foi punida por ser inteligente e falar bem, que é uma coisa assim, né? Na verdade, punida por ser uma mulher negra e inteligente que fala bem. E Não você pode pode. falar que ela é sensata, Laura, porque ela é sensata na época que a palavra não era banalizada, mas ela é, né? Na época que não era qualquer pessoa que fizesse doce no Mas eu 2018 não, era eu não sensata. gosto, eu não gosto Você dessa sabe que palavra. que a palavra sensata começou a ser banalizado com a Paula Doceira, né? Gente, eu não tenho nada contra ela, mas o povo usava muito pra defender ela, dizendo que a maior qualidade dela é ser sensata. Então, as fadas sensatas vieram 2 anos A depois Paula e Doceira, vieram. tudo sobre a Paula Doceira foi um surto coletivo, né? Tudo. Mas tá tudo bem. E Tiveram o que você, queriam, né? O Chip teve filhos. e você, Gil, o que achou da eliminação da Sarah? Então, eu já esperava, né? Mas falando sobre isso, a Ana Clara, ela tinha uma fama de ser sensata e ter ótima visão de jogo e falar super bem, que vamos entrar na questão de novo. Hoje eu tô assim, porque a Sarah é sensata, tem boa visão de jogo, sempre foi muito coerente na posição dela. Então a gente tem aí adjetivos muito parecidos para as duas, mas só uma tem fama de ai, usa a palavra difícil, ai, é palestrinha, ai, não entendo nada que ela fala. Você percebe que estão tentando menosprezar a todo Uhum. momento, assim, o fato dela ser muito inteligente. A Domi foi muito perspicaz em tudo que ela falou, que não aceitavam ver pessoas como eles de igual para igual, né? E o público é igual. O público não aceita
ver uma mulher negra inteligente, bem posicionada, que Sarah também não precisa gritar, sempre se posicionou super bem com aquela voz calmíssima dela. Então, assim, não é só a Amanda que consegue falar sem gritar, né? Mas isso as pessoas não falam, nem a própria Amanda, porque a Amanda se coloca como se só ela ali conversasse civilizadamente, né? As outras pessoas são selvagens. É, Então, assim, eu acho muito complicado, gente. Assim, é desanimador. Eu, de verdade, não tenho vontade. Eu quero muito ver, assim, como vai ser o elenco do próximo Big Brother, porque dependendo de como for, eu acho que eu nem me envolvo. Porque eu tenho certeza que ano após ano a gente vai ter que enfrentar é, coisas do tipo, assim, comentários e situações muito desagradáveis. Que o pessoal fala, é só, tipo assim, vai perder a amizade por causa de Big Brother. Mas eu fico pensando, não é só Big Brother, assim, dependendo do que as pessoas falam, não é só Big Brother, Ah, não é, né? você tá usando o que tá acontecendo ali para falar a sua opinião. Então não é só Big Brother, é o que você pensa sobre aquilo. Uhum. Então eu acho muito complicado, eu fico muito desanimada, assim, porque no 19 já foi muito difícil, né, você lutar contra aquela torcida, defendendo aquelas falas, aquelas coisas, enfim. E esse ano estamos aqui de novo, muito difícil, muito difícil. Como que você. Eu, assim, de verdade, eu vejo que as pessoas já não têm nem mais paciência de falar, não, a Sarah é sim uma mulher inteligente, ela se posiciona. Porque, tipo, isso já tá óbvio. Quem fala o contrário é porque realmente quer humilhar, quer menosprezar, quer diminuir a pessoa. Então, é desanimador. É o tipo de coisa que não dá nem pra conversar, que não dá pra explicar, porque não tem o que explicar, né? Então. Enfim, a eliminação dela era previsível, assim como todas as outras. Acho que desde a eliminação do Gabriel, é que o Gabriel, assim, pra mim não despertava nenhuma motivação pra votar pra ele ficar, entendeu? Então eu meio que caguei pra aquele paredão. Só que aquele paredão foi muito decisivo, né? Dali em diante a gente já sabia o que aconteceria, eu pelo menos. Eu vi claramente, assim. É, Então, essas eliminações, elas mostram muitas coisas pra gente, né? Assim, do que eu entendo que a gente tá falando que a vontade do público não está sendo feita, né? E aí é muito difícil a gente colocar na balança. As pessoas não estão engajadas o suficiente por algum motivo, né? Esse BBB não emplacou, mas ao mesmo tempo, assim, é frustrante, porque o 19 a gente também não teve esse engajamento, né? Foi uma edição largada às moscas também. E aí, só porque é uma edição largada às moscas, a gente tem que ver coisas injustas acontecendo e fica por isso mesmo. E é uma temporada que, por mais que o povo fala que lucrou bastante, eles venderam as cotas antes da temporada começar, né? Ninguém podia prever o que ia Ou desandar nessa pode temporada. rolar ano que vem, né? Pode ter um contato ano que vem, mas talvez não, porque assim, engajamento, o Boninho é muito do fale bem, fale mal, mas falem de mim. Ele gosta, né? Ele gosta do nome estar nos Trend Topics e tal, ele vira um blogueiro, ele vira influencer na época do Big Brother. Cheio de vídeo, cheio de post, então ele gosta de engajar. E isso do cast que a Gil falou, gente, façam a Gil, a gente, Boninho, façam um bom cast, porque a Gil tem que vir aqui ano que vem também reclamar com a gente, pedir gol pra favorita dela, tem que voltar aqui no podcast. E isso também que ela falou é isso de que amizades e desfazem, então, tanto de bloco e de soft block que eu dei esse ano no Twitter, só Jesus sabe, só eu e Jesus sabemos. Porque o Big Brother não é mais um reality show só ser um reality show, né? É muito mais além do que isso. E o Big Brother rompeu a barreira tão grande de ser um show da realidade que ficou real até demais, né? Assim, tipo, tá mostrando tanta realidade na nossa cara e algumas pessoas estão deixando isso passar batido em prol de dizer que torceu desde o começo pra pessoa que vencerá qualquer temporada, né? Então, é muita confusão. Sim, só para complementar isso, é uma coisa muito interessante, né? Que eu até tenho uma. Eu sigo a Gabi Tales, não sei se vocês conhecem, ela falou muito sobre isso esses tempos, que ela começou torcendo. é, Ela gostava do deserto, ela gostava do sapato, gostava de sapanda, mas ela falou que ela não assinou contrato com ninguém. Então, a partir do momento que ela começa a discordar do que está acontecendo, nada impede de ela mudar de Uhum. opinião. E a gente não vê isso acontecendo, né? As pessoas parecem que não conseguem. Alguma coisa é uma dependência emocional, eu não sei o que acontece. Que as pessoas parecem que ficam impossibilitadas. Existe aquele orgulho, né, também de, não vou admitir que eu estava errado sobre essa pessoa, né? Mas é uma incapacidade mesmo de rever
eu não concordo com essa pessoa, simples assim. Não, e até no começo a gente fala também, no começo eu defendia demais o deserto. Eu gostava muito do deserto no começo, eu não gostava muito da Domi, quem diria. E não gostava muito do Dr. Fred. Assim, achava ok, mas não tinha muito apego. Mas a pessoa tem que deixar de torcer se você não gosta, né? Como a gente falou, não tem contratos assinados, não tem nada. Não tem ninguém apontando uma arma na sua cabeça ou uma Sim, faca deste tamanho mas pra eu você, acho né? que as pessoas, Torcer. elas não querem ser lembradas que elas erraram numa escolha, sabe? Que eu acho que vem muito disso, assim, tipo, mas eu não vou dar o braço a torcer. Acho que é isso. Eu não penso assim, então eu não entendo muito bem, mas eu acho que é isso que afeta muita gente, assim. Mas como uma pessoa que nunca pensou assim na vida, é muito estranho, né? Tá, Sim. e daí, se você se importa que uma pessoa aleatória no Twitter, que você nunca viu na sua vida, tá falando, jogando na sua cara que você mudou de torcida? E daí? É melhor do que você continuar defendendo coisas, tipo, absurdas só pra dizer que você não mudou de opinião, né? Exato. Antes da continuidade, quero falar para nos ouvirem nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, qualquer lugar aí que tenha podcast, talvez a gente esteja lá. Não vou dizer porque eu não sei que cada dia tem uma plataforma diferente, mas não deem 5 estrelas, nos sigam, que o Big Brother tá perto de acabar, mas o podcast continua o ano todo. E quero aproveitar para dizer que esta semana nós tivemos mais um episódio. Tivemos um episódio na segunda, nós falamos de Caravana das Drags, eu com a Luísa Martins e a Camponeusa, que é um novo reality show da Prime Video, que é um reality show brasileiro, com drag queens brasileiras, apresentada pela Xuxa e pelo Ícaro Kadoshi. Então vão lá assistir, porque aí, se vocês querem reality shows leves, tá aí uma oportunidade de passar raiva somente por causa de reality show. Então, já fica aí uma dica para vocês assistirem, porque o BBB tá acabando. E também lembrar que uma semana após a final do BBB começa aquele reality show que nunca acaba, o MasterChef Brasil, e a gente vai cobrir também aqui, como a gente sempre fala, né? Então, torcer para a temporada também ser boa, porque ano passado a Band farrapou com a gente. Mas vamos lá falar dela, que a gente esperava que a eliminação dessa pessoa viria desde a segunda semana, mas ela foi ficando, muitos goldome foram dados aqui no podcast, muitas coisas foram acontecendo, ela ganhou uma liderança na reta final só para dizer que tinha uma prova vencida com força, ela poderia ter ido para mais paredões se não fosse vencido os bate-voltas, mas com 59,94% dos votos, Domitila Barros não está mais no BBB. A Larissa recebeu 39,35 e a Amanda 0,71 e um paredão que teve mais de 125 milhões de votos. Antes de imaginar, Laura, de falar da eliminação da Domi, você pode engatar depois, mas nossa, uma favorita com sua principal rival só meteu 125 milhões de votos. Mas esse povo é que, como a Gil falou, né? O Big Brother virou terra largada. Ninguém tá nem aí, né? Então, é isso aí. Então, o voto não vai ser tão absurdo, né? Tanto não dá nem aí pra nada. Só você olhar os seguidores, assim, se você fala que a Amanda tá ficando muito favorita, você acharia que ela estaria com um número absurdo de seguidores, assim, né? E não tá. Não é a Juliette. Cara, então, a Domi, eu comecei, tipo, eu comecei a me importar com a Domi quando ela teve a discussão com a Tina, que foi uma discussão muito boa, né? E aí eu comecei a ver que ela era coisa, mas eu dei uma nota alta dela nas primeiras impressões, por causa do vídeo dela no Bial, né? A Domi, eu acho que é uma pessoa que a gente precisou de um tempinho para poder entender ela como personagem, assim, de um reality, né? Ela era simplesmente sensacional, cara. Quem acompanhava o pay-per-view sabe que a Domi era muito boa de acompanhar, assim. Era sempre uma coisa muito louca nova. Ela era muito divertida, muito querida, muito empática com as pessoas ao redor dela. Ela criou vários momentos legais. Lembram da ela tentou aliança com o outro lado, tal, assim. Ela chamando o Fred para briga lá do quarto branco, aquele quarto branco bizarríssimo, o carro branco, né? Que o Boninho criou e tal. A Domi foi uma alegria foi muito legal assim de torcer, muito divertido por ela. Espero que ela tenha um pós muito bom, muito cheio de realizações, porque ela é muito carismática e eu acho que ela é boa de palco, assim, né? De falar e tal. Então, torço muito. Eu acho que ela entregou muitos momentos legais, divertidos, as cacheadas lá, no jogo da Discord, em tudo. Então, eu espero muito que só coisas boas para Dom.
Gil, e aí, como foi perder Domitila Barros? Você que já não estava acompanhando muito, né? Mas e aí, a confirmação da saída da Domi? Eu achei ótima a eliminação. Fiquei um pouco triste porque eu vi que ela queria ficar. Eu vi ela pedindo no raio-x, né, e tal. Ela realmente se entregou total ao programa. É muito legal de ver isso. Mas quando eu gosto da pessoa, eu prefiro que, se tá num ponto que a gente tá vendo que tá nessa edição, assim, não só falando de jogo, né? Falando de coisa além de jogo. Chegou num ponto que eu prefiro que a pessoa saia se eu gosto, assim, sabe? É, Mas não era nem de preferir, eu sabia que ela ia sair mesmo. Foi como foi com a eliminação do Dr. Fred pro expulso lá, né? Quando ele foi eliminado. Eu me senti aliviada naquele momento, porque ele tava vivendo uma situação horrível, né? Ele tava sendo perseguido pelo cara dentro da casa, tava horrível de acompanhar aquilo também. Então eu sinto alívio, assim, pela pessoa. E eu acho que a Domi tá super feliz. Ela vai, em qualquer coisa que ela faça, eu acho que ela vai ter sucesso, porque sucesso não é só você ser conhecida, né, na TV. Eu acho Uhum. que os projetos dela têm sucesso, ela é bem sucedida no que ela se propõe a fazer dentro do engajamento social. Então, eu acho que isso é sucesso, é ela ter essa visibilidade dentro do que ela se propõe a fazer. É claro que eu queria ver ela assim, né? Não sei, na TV, não sei onde eu queria ver ela, mas com certeza eu vou continuar seguindo. E é isso. Eu acho que de tudo que a gente tem visto, é, e para uma edição flopada, com uma audiência ruim, com números de votos assim bem duvidosos, eu acho que eu posso dizer que a final que a gente vai ter é realmente mais do que merecida. Como eu falei, a Domi foi aquela participante que a gente tava se conformando, né? Eu tava meio conformado, mas a gente nunca é bom a gente ver a favorita ser eliminada, mas o que me revoltou mais foi esse discurso, a eliminação que o Tadeu fez pra ela. Eu achei que ela merecia, num discurso que ele fez, Nossa, que ela sim. ficou, ela recebeu muito melhor, né? Um paredão anterior que ela foi, teve um discurso muito melhor, parecia até que ela estava sendo eliminada ali mesmo, mas o Tadeu preferiu exaltar, né, o deserto, já que era o fim do fundo do mar. Eu digo, ai, Tadeu, foda-se que o fundo do mar estava sendo dizimado, é Domitila que tá saindo, ela merecia uma coisa mais exaltada do que ela, porque ela merece ser exaltada, né, mas ainda bem que não foi uma postagem tão grande. Tem gente que diz, gente, quando a Juliette se meteu, eu digo, gente, Juliette se meteu, mas os cactos pra votar no voto, votariam por Juliette. O povo se dói. Eu acho tão bom, porque o fandom rival se dói com tanta facilidade, porque o povo vai Não, mas aloprar isso foi tanto uma ainda, besteira, gente. A gente né? sabia que isso não faria diferença. Claro que foi legal, assim. Eu achei que foi bonitinho o tweet da Juliette, do Gil. Achei que foi bonitinho, assim, porque a Domi merece ter esse carinho, sabe? Mas a gente sabe que isso não ia afetar em votação. Até porque torcida muda todo ano. Então a pessoa que votou pra Juliette pode não se identificar com a Domi, né? O que é bem Uhum. provável, na verdade. Mas, assim, são pessoas diferentes, é normal. A gente não esperava que uma torcida fosse empenhada para defender Claro. outra participante. Mas foi bonitinho, eu acho que ela merece todo o carinho de qualquer pessoa que fosse. E, assim, passando vergonha como sempre, né, a torcida das favoritas, porque ficaram falando que Juliette recebeu Pix. Claro, com certeza, Ah, é. né? Juliette precisa desse Pix aí, hein? Pra pagar a Juliette casa dela. de aluguel, morando no Projac, tá sem onde morar, coitada, tendo que viver de Pix pra torcer pra Domi. As pessoas, tipo, fora da casinha, né? Mas fora Não, da Saudades, casinha que totalmente ela Arthur. atua aqui, ó. vendidos, Saudades, porque. Arthur. E ela nem falou mal dos outros, sabe? Eu vi gente falando assim. Nossa, eu vi um tweet falando assim. Ah, porque a Amanda tá lá falando bem do Gil da Juliette. E eles aqui fora. Eles aqui fora falaram o quê da Amanda? Não, e o Não, tweet nem dela é dela nada falaram, demais. né? O tweet dela é só dizendo que ela gosta de todos que tá lá. A gente podia criticar ela por falar isso sim. Eu digo, não é pagar pra gostar de todo mundo Sim. não, Juliette. Mas ela falando isso da Domi, É, aí o povo fala, nossa, mas a Juliette fazer isso fez a porcentagem da Domi aumentar. Eu digo, nossa, sim, porque a Domi nossa, não seria eliminada essa semana. Meu Deus, a Domi não sairia. A Domi era Ah, eu favorita vi, eu isolada. Eu vi digo, tweet ai, gente, falando por isso. favor. Não Eu tem vi tweet como. falando isso. Não, eu sinceramente acho que esse posicionamento ajudou a diminuir a porcentagem. Eu acho mesmo. Eu Eu acho acho que que, eu acho que não fez muita diferença. Eu eu acho acho que que ajudou a diminuir. a,
O número de votos foi muito inexpressivo. Eu imaginava, assim, juro, o recorde de votação, porque teve uma movimentação bem maior para manter a Domi. Eu vi os mutirões dela bem ótimos, assim, em comparação, porque a gente passou por uma fase de mutirão da Domi ter 1.000 respostas, 500 mil respostas. Então, os mutirões dela foram bem legais, assim, mas isso não diz muita coisa, né, gente? E a galerinha lá de mutirão que faz com o expulso tava dando o dobro, o triplo de respostas que os da Domi. Então, assim, Não, e o povo fala muito de isso de mutirão. A gente sabe que o Twitter é uma gota em meio a essas votações de milhões, né? A gente sabe que o uhum. Twitter é uma gota. Sendo que, se a gente for analisar assim, dizendo, passaram vergonha por apoio de Juju. Gente, quem passou vergonha foi a Amanda, então, porque o mutirão dela deu 100 mil respostas. E você fazer só 125 milhões de votos, era pra Então, 125 milhões ter vindo só daquele mutirão dela. Então, assim, não tem eu como. achei esse número bem inexpressivo. Mostra realmente o quão flopada tá essa edição. Tá não, né? Sempre foi assim, desde o começo. E é muito disso, de votação, dizer, aí tem gente que fala, mas o sofá tá do lado das meninas. Eu digo, gente, tem que fazer um estudo, a gente fazer um episódio do podcast sobre o sofá, o que seria o sofá do Big Brother hoje em dia. Porque tem Instagram, tem Facebook, gente, até os próprios grupos de WhatsApp, você reúne e faz mutirões no WhatsApp, né, ficam postando votos. Então o sofá tá espalhado, hoje em dia se espalhou por todos Mas os eu lugares, né? entendo, vendo pelo Votalhada, eu entendo que sofá é, é muito dos sites, assim, é, aqueles de UOL, essas coisas. E YouTube, eu acho que o YouTube tem muito Uhum. sofá lá. Acho que se a gente pudesse fazer um apanhado, é, se fosse colocar na ponta do lápis, tipo, em porcentagem, acho que o YouTube é onde tem mais gente de sofá, porque é uma rede social, assim, das antigas, eu sinto. Eu sinto que muita gente mais velha, sabe, acessa o YouTube e vê esses canais de Ah, eu acho web também. TV. Eu acho que a gente mais velha que acessa, sabe? Então eu sinto que o YouTube é o sofá, a melhor amostragem. E o Facebook também, né? Mas as opiniões todas dessas redes sociais eram contrárias do que as eliminações estão apontando, né? Então, tipo, dá pra ver que o sofá É só não você entra concorda. no Instagram mesmo, que é um negócio assim, lixo absurdo, e você tem um monte de comentário assim, sabe? Falando contra também. É um negócio assim, muito bizarro. Eu acho assim, se fosse esse favoritismo mesmo, estaria refletido em seguidor tal, e que não. Inclusive, É. fica a dica àqueles, né? Como se o Voltalhada estivesse escutando o podcast, mas o Voltalhada tinha que dar um jeito de incluir Instagram na apuração dele, porque eu acho que aí consegue as porcentagens ficar um pouco mais equilibradas, né? Porque é uma rede social grande, a gente sabe que mobiliza, mas é uma rede social que não entra na contagem deles. Eles deveriam ter um jeito de pegar a votação, pedir o número de votos para páginas grandes, divulgarem o número de votos que estão tendo, porque é importante a gente levar o Instagram em consideração, né? Porque o Instagram tem muita gente lá. Então faz que fica mais interessante ter pessoas por lá. Agora, como a gente não tem mais destaque da semana, porque a gente vai destacar o quê? Né? A gente vai falar de dois pontos ainda que tem aqui. O primeiro eu vou trazer bem, que é bem rápido, que é Larissa e Alface estão no paredão. É óbvio que o Alface vai sair, mas eu quero uma aposta aí. Gil, me diga aí, quantos porcentos você acha que o Alface vai receber nesse paredão, que é o primeiro paredão duplo da temporada? Por incrível que pareça, fizeram um duplo. Não tenho ideia, mas eu acho que vai ser mais ou menos a porcentagem da Sara e da Domi, assim, 50 e pouco, 60. Eu acho que não vai ser rejeição também, não. Laura? Eu acho que vai ser rejeição. Você acha? Será que é porque Acho. ninguém tá votando? E justamente, ninguém tá votando, por isso eu achava Eu que ele acho, recebeu uns 75% tranquilo, gente. eu Porque se a acho Larissa assim, tiver a Pode eu torcida não que ser. vejo tem, muita Pode ser. movimentação do lado dele, assim. Bom, posso estar enganada, ele tem muita gente fora do que eu vejo que tá votando, mas assim, cara, eu não vi ninguém da minha timeline falando que tá votando nesse. Tipo, ninguém, ninguém, ninguém. Lógico que minha timeline é uma amostra mínima, mas nos outros sempre teve gente que. Nesse eu não vi ninguém, então eu fiquei assim. não, nos outros, Laura tinha pelo menos eu, postando o link de Não, votação a cada tinha uma outras hora, né? pessoas falando que tá votando nesse. Eu juro, não tem ninguém na minha timeline falando que tá votando. Não, não tem mesmo. Mas eu acho que é por conta do desânimo, né, que o Rich falou sobre o paredão É. do César. Já vem um desânimo desde lá. No paredão da Domi, achei que teve uma movimentação muito boa. Mas assim, né?
todo mundo meio que sabia já o que ia acontecer. Agora, ele pode ser mesmo que ele tenha uma porcentagem maior, porque o pessoal acho que não está votando. Mas. Não, mas eu não sei se a só... torcida da Amanda tá votando. Não sei. Então, mas falando sobre isso, né, que vocês estavam falando aí. Gente, se a gente for pensar em quantidade de seguidores, né? Se a gente for pensar a favorita do programa, que dizem ser um fenômeno, maravilhosa, uma pessoa assim incrível, tem menos seguidores que a Larissa, que saiu com 67% quase, gente. Então, assim, e parece que a Amanda tava perdendo seguidores esses dias aí, ouvi dizer. Então, assim, não é uma pessoa. A Amanda é uma pessoa muito desinteressante. Até falei, só para finalizar esse tema aí, porque provavelmente eu não vou mais falar da Amanda, mas assim. Vai falar sim, Gil. Ainda tem. Você vai falar da Amanda pelo sim. amor de Deus. Você vai falar sim, porque ainda tem um tópico justamente sobre isso. Então deixa eu então só finalizar o Ricardo, a falar rapidinho dele. Eu quero dizer que o Ricardo é a prova viva, não é à toa que chama Alface, mas ele vai colher o que ele plantou. Porque ele podia ter mudado esse cenário quando mandou o Dr. Fred pro paredão. Se ele tivesse mandado a Larissa, que ela tava no auge de ser eliminada de novo. Então ele quis jogar sozinho, ele vai sair sozinho num paredão que muita gente não se empenhou com ele, porque por mais que meus favoritos estejam postando fora Larissa, eu não vou dar um voto nesse paredão. Então, mas aquele paredão realmente seria de 3 desertos? Eu não sei, porque eu já não estava assistindo. Mesmo que não fosse, a rejeição ali estava no auge de uma possibilidade. Não tem tava a chance garantir, de ficar. Tinha chance porque de era minoria, não ser né? Porque era minoria e porque o povo ainda estava engajado. Porque, por exemplo, se o engajamento que teve pra Domi tivesse vindo no paredão do Black, também teria mudado o resultado, né? A mobilização que teve, Sim, a comoção que teve. Pode ser, Então, acho que as pessoas achavam que ele ia ficar fácil. Tipo, é o que a gente fala, esse pessoal que não tá engajado e só vê uma coisa ou outra, não tem a mesma visão, né? Então, tipo, acho que a galera achava, não, ele é queridaço, é óbvio que ele vai ficar, quem é a Aline na fila do pão. As pessoas acho que achavam que tava muito fácil pra ele ficar, e aí não votaram. olha, e a maior vitória do Alface, já que ele gosta de escutar podcasts sobre Big Brother, né, que já que ele escutou alguns e realmente ele não seguiu o que a maioria deve ter falado, mas é que ele foi o único participante na história dessa temporada, né, e do Extra Podcast que recebeu indicações de destaque da semana de todos naquele dia. Naquela semana eu acho que tinha umas 5 pessoas, 4, 5 pessoas. Ele foi o único que teve foto sozinho, então, e apareceu em outras fotos compartilhadas, mas ele veio sozinho porque ele foi votado por todo mundo. E é muito difícil Sabe o que eu acontecer acho isso. incrível dele? É que ele só recebeu um voto, né? O vídeo é ótimo, né, dele rindo, ele coringando com aquele dele voto. rindo. É muito bom. É muito engraçado. Não, mas eu acho que foi tudo merecido, gente. Eu acho que ele foi um personagem muito bom dessa edição. Sim. Eu nunca eu esperei coerência, o bom senso dele. Acho que tudo que ele fez foi completamente dentro do esperado. E ele é uma pessoa, assim, que é legal de acompanhar, porque ele tem um monte de defeito, ele não esconde nada disso. Tipo, ele é uma pessoa completamente instável. Então, talvez seja difícil conviver com ele, talvez. Mas, de assistir, ele é uma pessoa incrível. Uhum, concordo. A gente falou muito disso dele no podcast semana passada, sobre as pessoas querendo que ele agisse de formas que ele que não é fora do que ele Da sempre casinha. foi, assim. Ele sempre foi assim, meio fora da casinha. Então, assim, se você espera outra coisa, você está esperando. E eu vi muita gente falando sobre lealdade. Ele não é leal a ninguém. Não, não é. E tudo bem. Daí? Eu acho que lealdade vai muito do que a pessoa propõe a fazer dentro do programa. Então, assim, isso nunca foi o que ele quis. Ele nunca demonstrou ser uma pessoa que não. Ele teve aliados de momentos. E é isso. Pode ser uma estratégia também. Agora, eu não acho que é motivo para você odiar a pessoa, ela não ser leal. Sinceramente, isso é uma coisa que não me. Da forma que ele jogou, não me incomoda nem um pouco. Eu também não. Agora sim a gente vai chegar na parte que a Gil falou que não ia falar mais da Amanda, a gente vai falar da Amanda agora, Gil. E você falou no Twitter que se viesse ao podcast seria um dos maiores da história, a gente tá contando com isso, que pelo tempo já vai ser um dos maiores já.
essa semana, porque semana que vem é final, gente, então a gente não vai falar muita coisa. Não esperem que a gente vai falar tanto das finalistas assim não, hein, gente, porque a gente não tem muito o que falar. Vocês querem que a gente fale o quê? Da Amanda. Vocês querem que a gente fale o quê? Da Aline. Vocês querem que a gente xingue a Bruna aqui? Vocês vão pagar nossos advogados, vão pagar o Tonho pra defender a gente, né? Então, É assim, melhor depende. não, é melhor É não, melhor porque eu já não. tive muita ameaça de processo. Assim. Não, a gente que pagou, tá vendo, os advogados da Gil pra ela Foi. vir aqui no podcast. A gente soltou ela, porque no podcast eu falei, né, Gil, que a Gil não veio porque ela tava sendo presa. Foi, Nesse, agora eu já tô solta. a gente conseguiu abrir os corpos da Gil, ela veio aqui gravar com a gente, mas ninguém garante que ela não vai voltar, né, porque os fãs estão Agora aí eu tô na era fazendo Kim, vigília. não me... Estão fazendo vigília no perfil da Gil, esperando se ela derrapar de novo pra chamar os advogados. E de Ai. certa forma a Gil vai receber mais ameaças, né, porque a gente vai aloprar até a final do Big Brother, né, a gente vai aloprar muito ali ainda, naquela rede social que tá decaindo. Mas vamos lá. Também, fora Twitter. Chegou a hora que não é o episódio especial dedicado a esse fandom, que a gente vai fazer um dedicado a eles, porque eles merecem ser criticados por uma hora. Mas a Amanda tem a questão dos fãs dela, né, e hoje reviveram isso. De reviver um post do Marcos Harter, eu até postei também no meu Twitter, que ele cita... A única coisa, a contribuição boa que ele fez na vida dele foi essa, citar o perfil do tipo de fãs que foram surtar pra ele, que é o que estão surtando com o Sapato e Amanda, os Dog Shoes. E também teve um tweet falando que fã de Amanda não é adolescente, né, Laura, que vive em lan house, que tem tempo livre. E foi justamente você que deu a ideia desse tópico. Então vamos aí, começa com você. Os fãs de Amanda porque- são adolescentes ou são aposentados e pensionistas de INSS com cabelo Chanel? Então, é porque o Fred falou que só adolescente gosta de Amanda. Aí uma pessoa falou assim: eu tenho 40 anos, trabalho e tenho filhos. E vou lutar sim pra fazer a Amanda campeã. E aí, ela já deletou, inclusive. Aí nos replies, você tem muita gente falando: eu tenho 39 anos, tenho filhos, votei louca até 4 horas da manhã e vou continuar votando pra ser campeã. Tenho 60 anos, amo essa garota como se fosse minha filha. Virei a noite votando no G-Show por ela. Vantagem de aposentada. Essa, aposto que tem corte Chanel. E pra mim o melhor foi esse aqui. Corta pra Amanda, que falaram que ele tava com inveja. Aí, corta para Amanda Sapato, recebendo presentes Vivara, Prada, Gucci, Versace e Monte Carlos, dos fãs adolescentes e desempregados. Esse Olha comentário- só o Monte orgulho de dar coisa pra gente rica, né? Ó. Não, Não é? orgulho de ser trouxa, né? É o lema Sim. desses fandoms. É orgulho. E tem uma Laura que fala também assim: eu tenho não sei quantos. Eu tenho uma filha, tenho 2 netos, que inclusive eu crio esses netos, mas eu tiro um tempinho pra votar. Eu digo, gente, não tá criando esses netos direito, não. Tá votando no G-Show. Tá dando errado Mas, aí. gente, isso- Conselho tutelar, vem aqui, Não, vem eu aqui. ia só vai ser falar assim. o último, que eu acho que é a representação desse Big Brother. Eu tenho 57 anos. Amanda e Sapato fizeram com que eu voltasse a acreditar que um amor tão puro e verdadeiro ainda é possível. Hoje vejo que o amor entre eles, da família de ambos, foi capaz de transbordar para todos nós Doc Shoes. Olha como é lindo! A gente odiando o Inclusive, amor. Laura, guarda esses tweets pra gente falar, porque a gente vem aí a obsessão por casais de reality shows, o caso Doc Shoes. Vai vir aí com esse título ainda. A gente vai chamar a Gil de novo aqui, que ela disse que não vai falar da Amanda, a gente vai Ela não castigar vai ela. Ela vai falar de novo sim. Vai ser o caso Mas a Doc gente já Shoes. falou muito sobre isso, né? Naquele podcast de... Então, nesse vai ser especial. Nesse vai ser especial pro Doc Shoes, porque é aí que o podcast vai cair. É agora que a gente cai. É agora que derruba nossas contas em todos os lugares. Mas, vem aí. Mas, gente, eu acho que é surreal o povo ter orgulho de ser trouxa. Sério. Antes o povo tinha vergonha, né, de fazer essas coisas. Que nem, tipo, tem pessoas famosinhas da timeline, da gente, que a Gil também deve conhecer, que simplesmente pararam de comentar o BBB, mas no fundo, estão torcendo pra Doc Shoes. Que de vez em quando dá um RT numa coisa, dá um comentáriozinho. Então a pessoa devia logo chutar o balde. Já que tá fazendo isso, a gente apoia logo aí publicamente, porque não tem mais o que esconder. Né? Mas Então, eu já o sou povo da tem muito opinião... surto. eu sou da opinião que, assim, se a pessoa... ou as pessoas, assim, tô falando de forma geral, ninguém específico. Pelo amor de Deus, né? Mas, assim, se as pessoas estão fazendo isso em off, tipo, falando só em grupos, em DM, curtindo alguma coisa em outra, é porque a pessoa tem noção de que aquilo tá muito equivocado. Então, por que não refletir sobre isso, né? Tipo, se eu sei que eu tô fazendo escondido, entre aspas, é porque eu não quero ser julgado, né? Tá com medo do julgamento. Então, né, por que de repente não falar, não, né? Por que eu continuo gostando desse cara? O que tá me levando, né? Por que? Tipo, a troco de quê? Ele não me oferece, o cara não tem nada a oferecer para essas pessoas, né? Então, assim, eu acho que caberia aí uma reflexão, mas as pessoas têm muita dificuldade, né? O que a gente estava falando. Parece que é uma dependência emocional com o participante, ou ex-participante, no caso, que
eu não consigo entender, assim, a pessoa não tá te dando nada. Se estiver dando entretenimento, é muito. Mas ali você tá, concordo, gosto, legal. Não gosto, desgosto, ok. Tipo, sabe, não tá te dando nada em troca. Então, o que que você tem tanto para ficar preso a essa pessoa, sabe? Eu não entendo. Então, eu acho que essas pessoas que estão fazendo isso escondido com medo de julgamento, por saberem, né, que tem algo muito errado aí, podiam refletir sobre isso, né? Porque não é só o julgamento, tipo, se estão julgando, eu sei que às vezes qualquer besteirinha é motivo para fazer exposit, né, no Twitter. Mas nesse caso, vamos combinar, né? Tipo, aquela cena do cara tentando imobilizar a Dani na cama, gente, aquilo foi péssimo. Foi péssimo. Eu fiquei assim, nojo, sabe? Me deu nojo da pessoa. Eu não consegui mais olhar com ele para ele da mesma forma. E olha que eu não odiava ele, eu achava muito chato. Mas no começo eu gostava bastante dele, e aí fui, enfim, desgostando. Mas naquele momento, pra mim, quebrou alguma coisa e eu tive nojo mesmo. Como que as pessoas conseguem olhar aquele vídeo, seguir, continuar como se nada tivesse acontecido, sabe? Eu não entendo. Eu também, eu acho assim, eu queria, eu assim, eu estou na internet há muitos anos, já fiz trabalho sobre shipper, sobre fanfic e tal, então é uma coisa que eu estou muito acostumada, mas tem hora que ultrapassa um pouco, assim, porque a gente vê gente que a gente considerava normal, para não dizer outra palavra, que entrou nisso, assim, é uma coisa muito engraçada, assim, de identificação, dependência de uma pessoa falando que é a Amanda da Bridget Jones da Shopee. E eu fiquei, meu Deus. E às vezes os próprios fãs da Amanda tratam ela de uma forma horrível, assim, falam nos comentários dela sobre ela, ela é desleixada, ela é feia. Meu Deus, você sabe? Umas coisas totalmente sem. Tudo é culpa. Eu me preocupo, assim, aqui fora, se não acontecer nada, e vão culpar ela, sabe? Assim, tipo, porque ela não lavou o cabelo direito, sabe? Vão falar É que alguma já coisa. faziam isso lá dentro, né? Exato, Não vão tomava continuar, vai banho. piorar. Vai piorar. Não sei se elas se vão ficar do lado igual o da Kay e o Gustavo, né? Que estão todos do lado daqui dando Prada. Inclusive, não sei se foi o Fandom ou se aqui se deu Prada e falou que foi o Fandom, porque ela seria desse tipo. É, Mas, bem provável. mas assim, eu acho que esses comentários me preocupam muito, porque são muito parecidos também com na época que eu lembro de ler comentários das pessoas falando da Emily. Ela parece, eu lembro como se fosse uma filha, tal. As pessoas, elas colocam muito delas no participante, assim, muito, muito delas no participante, naquilo. Ano que vem vai ter um novo, mas até lá é aquilo, é aquela pessoa. A gente viu o que aconteceu também com a Carla Dias, por exemplo, que até hoje as pessoas ficam falando e tal. E é isso, as pessoas se criam uma identificação, se colocam muito naquela posição, querem, mas assim, elas querem um retorno. E aí? Muita Vocês, não sei se tensão. vocês lembram, eu não assisti aquela Fazenda, mas isso aconteceu também com a Hariane e o Lucas, Aham. que teve um tweet exatamente falando isso, que só adolescente nessa torcida desse casal. E aí um monte de resposta dando o currículo, a vida Aham. pessoal, quantos filhos, quantos netos, o marido, o cachorro, o papagaio, tudo, a ficha completa da pessoa só para dizer que não era adolescente e torcia para eles também. E ele era bem abusivo, né? Pelo que eu lembro, assim, eu não Uhum. assisti, mas é um perfil bem parecido, assim. Tinha cenas dele sendo bem escroto com ela. E era ignorado, como sempre, assim. Eu acho que. Eu não culpo totalmente, assim, as mulheres, porque eu acho que a gente aprendeu a normalizar muita coisa, né, na nossa vida, nós mulheres. A gente aprendeu a normalizar muita coisa. Uhum. Mas você não tem nenhum vínculo com a pessoa, tipo, não é seu amigo, não é seu parente. Acho que quando é muito mais difícil da gente conseguir separar, né? Mas é só um participante que você não conhece, tipo, você sabe, como que você consegue? Você não tem nenhum vínculo com a pessoa, né? Como que você consegue não achar aquilo escroto? Porque
De fato é. Embora a gente realmente normalize muita coisa, mas não sei, qual que é a grande motivação? É só pra falar que não, o cara não é nada daquilo, não é Eu acho possível, o meu que casal maravilhoso. acho que usa para preencher alguma coisa na vida, assim, alguma falta. Igual na época que a gente teve Twilight, teve as Twilight Moms. Não sei se vocês lembram disso, que foram as mães de Twilight que ficaram muito fãs e ficavam escrevendo coisa, e aí a gente teve depois disso, por causa disso, 50 tons de cinza, tal, que era basicamente isso, uma ocupação, colocando uma coisa para preencher alguma situação na vida, e aí aquilo vira essa fonte de entretenimento, às vezes algum sentido para certas coisas na vida, assim. O texto do Marcos Harter, ele é interessante no sentido de que ele fala assim, que ele teve a pessoa que foi lá e ajoelhou na frente dele, né? Para falar dele com a Emily, assim, não sei se vocês lembram disso. Eu acho que as Sim, pessoas colocam expectativas de alguma coisa que às vezes falta a pagavam elas, alguma consulta dele, né? relação. Pagavam Isso, pagava consulta dele pra consulta ir. para ir lá, ajoelhar na frente para ele dar uma chance para Amy, que nem queria chance também, né? Detalhe. Perguntaram, não sei se perguntaram para Amy se ela queria essa chance. Que tinha sido, ele sendo que ele foi expulso, tinha sido toda aquela situação, né? E assim, é uma situação muito bizarra de como as pessoas ocupam isso. E a gente sempre teve isso, só que era de formas diferentes. Quem não lembra da Dona Lupa falando dos presentes que ela deu pro Dourado? Ela Ah, postou sim. no blog dela na época Ela as sempre blusas dava, do convidava pra grife. jantar. A gente tem outros participantes que vão pro hotel. A gente teve o caso da Nádia, que falou no Space Busquei, que ela foi pro hotel lá porque achou que o Gustavo precisava de um abraço, dar esse apoio, porque ele foi eliminado com uma A Nádia é pessoa do muito avião. boa. As pessoas se colocam nessa posição, entendeu? De é meu amigo, eu acho que viu 24 horas, tem essa relação. Só que elas não entendem que é uma relação de mão única. Essa pessoa não está te dando nada, é você que é fã. Só que aí isso passa. Eu acho que tem muitas questões, assim. Aquela coisa do brasileiro precisa ser estudado, eu acho que não. Acho que o shipper de reality, o fã de reality, nesse sentido, precisa ser estudado. Especialmente o shipper, que eu acho que são a pior categoria que tem, assim, que se envolve mais e que cria mais essa história. Gente, até Gui Napolitano com a Gabi, que era um casal, assim, nada. Tinha gente Terrível. assim. Tinha gente assim. Gente que às vezes não tem nada, não mostra nada no programa. De casal mesmo. Doc Xuxa ainda Não, tinha a tem gente que relação não, entre os nem dois, né? fica. Tem gente que nem fica. E assim, eu acho que isso tem que ser. Esse tweet, a pessoa já deletou, é muito preocupante. Tipo assim, por que você se importa o que o Dr. Fred, que você não gosta, fala das fãs da Amanda serem só Sim, adolescentes? sim. E daí, cara? Eu não entendo. Só fazer duas erratas, porque aqui é jornalismo, né, gente? Aqui que entrega jornalismo. Entrega jornalismo. No que eu falei no paredão do César e da Aline, que era a Sara, não era a Amanda, gente. E a Amanda recebeu 5,47% dos votos. Inclusive, se esse povo não tivesse dado essa porcentagem toda na Amanda, tivesse jogado na Aline, o Black tava aí É. até. Eu acho que o Black tava no programa até agora, porque o povo tem se animado mais. E a porcentagem da Bruna foi 41,09% no paredão que a Sara foi eliminada. Das erratas, porque tá vendo? A gente não gosta das pessoas, a gente corrige quando a gente erra sobre elas. Porque assim, Sem gente, é fake news relevância. aqui. Aqui é sem fake news. Aqui, não, inclusive, o povo que é fã de fake news e Lacru 22 não gosta do Quarteto Desértico, né? Uma coisa meio surreal também. Muita gente não gosta. Eu vi muita gente que não gosta. Meu irmão mesmo gosta do Alface. Mas, né? Mas vamos lá. Eu acho que ele é um perfil que realmente deve agradar. Mas, assim, é porque a favorita é tão irrelevante que não se fazia questão, gente, se eu citasse o nome dela ou não no paredão, se ela tava ou não, né? Porque a gente vai falar dela Não, na semana que vem, olha lá. ninguém nem lembra aquela. Vai ser desejo um pós igual Arthur Aguiar. Porque já seria muito pra ela. Mas é isso. Estamos chegando ao fim do podcast. Foi sim, Gil. Tá vendo um dos maiores episódios do podcast. Eu acho que não vai ter muita coisa que cortar de erro de edição. Mas vem aí. Quero mandar um beijo pra amiga Laura, como sempre tem que mandar. Agradecer a Gil por vir aqui. A Gil, há 3 podcasts que veio aqui já dizendo que era a última vez que vinha porque não assisti mais. Mesmo assim, continuou vindo. A gente espera assim ela ano que vem também. Dizendo que não tá assistindo e tá aqui a Gil toda semana com a gente. Eu comentando baseado nas vozes da minha cabeça. Não, e com comentários melhor do que quem tá assistindo, convenhamos. Convenhamos, Gil, que tem gente que tá assistindo, Quem que tá tá vendo ligando o no Big pay-per-view Brother. até agora tá assistindo pay-per-view paralelo.
Tá na cidadezinha que a Wanda criou, certeza, porque tá vendo aquela dimensão dela lá, tá vendo aquele paredão por lá. Se bem que na minha realidade alternativa, a Domi venceu o Big Brother com É isso, 59,94%. Então, é a final foi isso. terça, esse é o podcast da final, parabéns Domi, 2,5 milhões de reais, o maior prêmio, não, o pior é isso ainda, gente, o maior prêmio da história Tá vai em pra pessoa que não quanto? fez nada. Acho que Tá em passou dos dois quanto e o meio prêmio? já, acho que passou dos 2,5. A Eu não sei quanto quantidade de tá. seguidores que ela tem aí, ó. Se cada um der Ó, R$ 1, dobra o prêmio dela, hein, gente? Eu não vou dar nem dar ideia, porque a gente sabe que é capaz do povo dar mesmo. Né? Então, uhum. pior é isso, gente. Capaz de eles darem mesmo R$ 1 Eles por já estão prêmio ser de 5 não, eles milhões. estão preparando os presentes da Prada, Versace, Gucci e Monte Carlo. É, gente, que já pensou? Amanda. Monte Mas Carlo. eles falaram Alfa que é rico. bom que ela não seja uma temporada irritada, porque ela vai ser low profile, vai ficar trabalhando demais. Eu digo, gente, esse Eu fandom vi, eu que vi se algumas orgulha pessoas, disso, não vai ficar feliz com ela sendo sumida. Certeza, gente. Vão querer na mídia direto. Quem não eu vi conhece que algumas compre. pessoas falando, não sei se vocês lembram na época do 21, que teve uma jornalista que falou, tuitou, que o pós da Juliette seria vender cinta, vender gummy hair, vender, tipo, dizendo que ela ia fracassar, né? Só que isso era óbvio que não ia acontecer, né, gente? Porque eu acho que tudo que envolveu a Juliette, aquele programa, aquela edição, foi anormal, foi atípico, né? Então é óbvio que uma Uhum. pessoa que ganha 30 milhões de seguidores não vai fracassar, né? Alguma relevância ela vai ter em algum ramo, qualquer coisa que ela fizer, ela vai ter. Eu acho, eu particularmente acho que ela teria mais sucesso no ramo da maquiagem. Mas tudo bem, ela foi pra música e, enfim, ela não sumiu, ela continua aí, né? A gente continua ouvindo falar dela. Mas o fato é que eu vi algumas pessoas usando esse tweet e falando que, ah, lembrando daquele tweet que falaram sobre a Juliette, porque estão falando que as desérticas vão fracassar também. Gente, não dá pra comparar, né? Não é possível que estão querendo comparar mesmo as É situações. demais. Tipo assim, a gente tem uma favorita que tem menos seguidores do que a que foi eliminada. A gente tem um engajamento na própria edição horroroso. Que paredão de favorita com 70 milhões de respostas nos mutirões dá fracasso de quantidade. Porque pela movimentação a gente esperava o quê? Muito mais, né? É, e aí, Larissa, que é, né? A Larissa. A Bruna vai voltar para fazer os papéis dela, né? Aqueles papéis dela. A rotina fitness dela, ela vai começar voltar, né? A malhar, provavelmente, porque acho que era mais esse o foco dela no Instagram, né? Mostrar essa rotina aí e tal. E como ela era She's So Crazy, né? Como ela era intensa e doidinha. E a Amanda, né? A Amanda, eu não sei o que ela vai mostrar no Instagram dela, mas eu imagino que ela vai tentar alguma coisa na área da medicina, assim, falar sobre coisas médicas, não sei. Acho que não tem nem um pouco o perfil dela fazer alguma coisa artística. É, Até porque se a gente falava de Rafa Kalimann, né? A Rafa, que era aquele carisma negativo, imagina a Amanda, né? Eu não consigo nem. Amanda vai ser mulher real. É isso aí, galera. É, mas eu acho que não. Eu acho que, na verdade, ela vai se encher mais ainda de procedimento, porque ela já é, lógico, a gente sabe que ela é uma pessoa Eu ri insegura. muito com as E pessoas aí falando ela já tem, que, né? Ela já tem alguns. Daí ela vai ver que que todo ela mundo é acha. diferente, que ela é diferente das outras. Aí eu falei, gente, mas ela é cheia de procedimento. Entendi esse comentário. Que é diferente das outras que são, né, que tem procedimentos. Mas ela tem também. Não, você viu isso hoje? Eu vi, mas ela tem também procedimento. Eles não Eu não sabem nada sobre a entendi. Amanda. Ai, É, toda plastificada de silicone. Ela mesma. é. Então, assim, eu entendo perfeitamente. Ela é uma pessoa insegura, ok, não tem problema, eu compreendo, tenho empatia. Só que, assim, ela é muito desinteressante. Era muito o que eu ia falar, sabe? Tipo, eu não sei o que que ela vai mostrar. Por isso que eu tô falando que essa comparação é absurda, assim. Tipo, a gente via que era óbvio que a Juliette não ia ter um pós-fracassado. Era óbvio que ela não ia vender cinta. Era óbvio que ela não ia fazer coisa de subcelebridade. É, e essas, a gente vê muito que é isso que vai acontecer depois. Tipo, elas vendendo aqueles joguinhos lá de golpe.
essas paradas aí de fracassado, porque não adianta falar que a pessoa tem milhões de seguidores, mas tem milhões de seguidores e estão vendendo esses joguinhos e estão fazendo propaganda de... Lembra antigamente aquela pasta de dente preta? Lembro, Faziam muita nossa. propaganda disso antes. Lembro. Isso é coisa de fracassado. E a pessoa lá com milhões de seguidores. E aí, nada impede. Não é verdade? Eu lembro Não, desse e teve gente do negócio próprio que Big Brother 21 que saiu com 8 milhões de seguidores, né, Sara Andrade? E não conseguiu, né? Com 8 milhões de seguidores, gente. Era um número bom de seguidores. Muito bom, por Não, sinal, assim. ótimo, ótimo. É E verdade, não verdade. emplacou, né? Tipo, ela não emplacou. Com 8 milhões. Imagina pessoas com 2 milhões. Não que possa acontecer um milagre divino quando bota a mão no fogo pelos rumos que a internet dá pras pessoas. Mas tem uns precedentes e tem uns históricos que a gente mostra, como a Ju falou. Ninguém É só a sai com gente 30, ver, ninguém sai que com tá 30 lá, milhões de ver seguidores. Virgínia, né? Aí, é só olhar Virgínia. Vai Mas é lançar pelo muito que tá reprint. mostrando no programa, assim, eu acho que não cabe a comparação, Uhum. porque pelo que a gente via da Juliette e de tudo que estava acontecendo, era óbvio que ela não ia fracassar. Agora, nesse, tudo indica fracasso, a própria edição, audiência, votação, números de seguidores que dizem que a pessoa é um fenômeno, mas não condiz com a realidade, enfim, tudo isso demonstra que E não é só que a sociedade vai dizer nada, assim, porque a gente sabe que a sociedade passa pano pra quase tudo nessa vida, né? Pelo que bem entender. Mas ela vai ter um problema aí pra marcas que se importem, porque ela vai ser muito vinculada, a gente já sabe quem, né? Porque não vai sair do pé Sim. dela. Então tem essa barreira ainda por cima. Se tem uma mas marca a que própria posta família contra dela não sério, pensa então. nisso, né? Se tem as marcas que postam que são contra sério, contra a importunação sexual, por que vão botar uma pessoa vinculada à imagem a uma pessoa que foi expulsa de um Sim. reality show por causa disso? Embora não teve condenação, né? Eu acho que não teve condenação, não teve nada, mas a imagem ficou ligada a marcas que são do programa. Né? E geralmente, Sim. quando a pessoa ganha o Big Brother, sai do Big Brother, a tendência é algumas pessoas assinarem com marcas que patrocinam o BBB. Né? Depois que vem que vão para outras marcas, mas a gente sempre imagina assim, tipo, a vencedora, porque a gente vinha de muitas vencedoras mulheres, a vencedora sempre assina com as principais marcas do Big Brother, de maquiagem, né, de shampoo, Sim. de estética, então, tal, de roupa, então a gente sabe que as vencedoras vão para essa linha, embora não seja uma praia delas, mas elas vão para as marcas, né? Tipo assim, vão para elas. Já aconteceu alguma coisa assim, porque eu vi que o expulso recebeu um kitzinho da Downy, e aí meteram o pau na Downy, assim, com força, e aí a Downy veio se explicar, dizendo que era um kit que foi enviado para os administradores dele, e aí, por algum motivo, não entendi direito, acabou parando com ele. Então, você vê que as marcas já estão na defensiva, ninguém quer ser associado com ele, né? Inclusive, quando as marcas fazem enquetes no Twitter, era sempre o fundo do mar que estava ganhando, assim, não para ficar, mas assim, não para sair. Era sempre eles com uma porcentagem legal. Era tipo Larissa com 70%, sabe? Eram umas porcentagens que não condiziam com o resultado, mas a gente via que essas é outro debate que dá para levantar depois, porque essas enquetes são de voto único. Aí é quem vê quem realmente engaja pessoas A do individuais. Twitter é muito boa por isso, né? Porque é voto único. Mas Se uma enquete tiver te 100 mil informo- votos, mas não lembra assim, se uma pessoa tiver 100 mil votos, uma enquete tiver 100 mil votos e uma pessoa tiver 50%, são 50 mil pessoas, assim, tá ok que tem contas fakes, tem fandoms, mas é muito mais interessante analisar uma enquete de voto verdade. único do que uma votação do Big Brother com Mas 125 te milhões, né? informo do Fandom Gusquei, né? Que a mulher falando que tinha 5 contos para poder dar like nas fotos daqui. Mas aí, dá like, não comenta, é conta fake. Tipo, quando a Gil falou que a Amanda tava perdendo seguidores, é porque eles foram convocados de volta pro Marrocos. Mas não tem, que nem o Jaquei, né? Não, o Jaquei eu acho que são sensacionais, porque teve uma semana que ela ganhava 100 mil, 200 mil depois de eliminar. A gente falava, a cara nem tremia. Era esse número que ela ganhava. Mas, tudo bem, eu acho que é isso. A gente não é desejando o pós, assim, eu falei, acabei depois, né? 10 minutos atrás eu tava desejando um pós de Arthur Aguiar, que é um pós bom, gente. O Arthur Aguiar teve um pós ruim também, assim, demais, não. Ele fez os cambalachos dele, mas fez direitinho. Mas. Você fala a verdade, você quer ela na Sônia Abrão. É Nossa, isso. não quero com os hang looses caindo do céu, porque até o emoji fracassou, né? Pelo amor de Deus, um emoji melhor. Nunca mais vou olhar pra alguma pessoa fazendo hang loose com os mesmos olhos depois do Big Brother Brasil. Mas é isso. Olha, a gente continua andando mais para o episódio ser longo, para ser um dos maiores. Já o objetivo da Gil, chegamos nisso. Eu acho que talvez Gil, seja o segundo maior. Talvez seja o segundo maior, não sei. O maior, eu acho que é você com a Mafê. O maior foi um com você e a Mafê, que foi 1h40, eu acho. Esse sem edição. Foi o da expulsão, né?
Esse sem edição tá em 1h37, mas tinha uns cortezinhos que a gente faz de coisas que... Não coisas criminosas, nem se preocupe, gente. Se não teve assim em 37 duração, é porque teve algum erro, um áudio um tempo parado, então tem que eu começar a gravar antes, mas tudo bem. Mas é isso. Mais uma vez, obrigado a quem nos escuta. Um xingamentozinho, uma ameaça de processo, a Gil dizendo, gente, apaga isso aqui que já vem na minha DM me processar, me ameaçar sem nem ouvir o podcast, né? Mas, mais uma vez, obrigado a Gil, obrigado a quem nos obrigada, ouviu. gente. Quem quiser mandar ideia de tema pra gente sobre reality show ou sobre assuntos não relacionados a reality show, porque o Extra Off tá voltando aí também, é extrapodcast@gmail.com. Estou relembrando, gente, tem episódio sobre Corrida das Blogueiras, eu dizer, olha, Caravana das Drags. Também tem episódio sobre Corrida das Blogueiras, gente. A gente analisou o cast ano passado e comentou a final esse ano. E vai ter o Masterchef voltando, ele vai estar aqui também, que eu tô mais animado pro Masterchef do que a final do Big Brother, até porque, né, é o mínimo. Depois do ano passado, o Masterchef foi horrível, você também tem que acalmar essa expectativa aí. Não, mas não é fácil a vida de quem cria podcast pra falar de reality show, porque o Brasil tá meio difícil, né, de reality show. Mas a gente tá aí, firme e forte, comentando. Ano passado eu lembro que a gente encerrou o BBB comentando com o título do episódio Sobrevivemos ao BBB 22, mal sabia que tem que sobreviver de verdade ao 23. Então, vem aí a ideia. Gente, vocês têm ideia de títulos do podcast da final, pode mandar aí pra gente que a gente vai aceitar, se tiver algum, mas não pode ser xingando nem nada, porque como a gente falou, a gente não tem dinheiro pra pagar o Tonho pra defender a gente, mas mandem ideia de tema pra gente, de títulos de podcast, e é isso. Até semana que vem e tchau. 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 Beijo, minhas amigas.